Olá, companheiros da Congregação Espírita Cristã. O nosso abraço fraterno para todos, que Jesus nos abençoe nessa possibilidade de estarmos, através dos recursos da tecnologia, já que não podemos, por enquanto, estarmos presencial, mas sabemos que a ciência nos favorece e nos ajuda a continuar esse intercâmbio de carinho e de afeto entre nós. Nós agradecemos o convite que nos foi feito e que nós possamos ser fiel àquilo que Jesus coloca no capítulo de hoje do Evangelho, para que nós tenhamos essa condição de nos capacitarmos, como um aluno que somos, com a maestria de Jesus, matriculado nessa escola de amor, que é a Casa Espírita, nós podermos ter condições de exercer, de procurar praticar aquilo que Jesus nos ensina e diz para nós que somos capazes. E se Ele fala que somos capazes, nós temos que assumir essa responsabilidade conosco para poder trazer os ensinamentos na nossa intimidade e vivê-los principalmente no nosso íntimo, e o amor em ação, a caridade em si, para podermos nos tornar espíritos melhores. Nós vamos fazer uma prece inicial para que possamos ser intuídos pelos amigos, nos ajudar para que nós possamos ser fiel a Jesus, ser fiel à doutrina e não adulterar, não modificar nada, não colocar nenhuma vírgula naquilo que os Espíritos nos convidaram a refletir na noite de hoje. Então, convidamos a todos a fazer uma prece, convidamos a todos, se desejar, fechar os olhos, e nós vamos falar assim: obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos em seu nome. Que nós possamos, com essa pequena conversa, alcançar os corações daqueles que te buscam. Nos ajuda, Senhor, a ter o entendimento do seu ensinamento. Nos ajuda, Senhor, a termos a humildade de reconhecer que somos aprendizes, que somos alunos, que estamos em caminho e que essa doutrina de amor nos convida, Senhor, a ser espíritos perfeitos. E se nós estamos nessa caminhada, através de muitas encarnações, chegamos num momento importante das nossas encarnações, Senhor, que te conhecemos através da doutrina dos Espíritos, que é o Consolador prometido, que é o Consolador que nos chega e nos favorece a ter o entendimento da verdade que nos liberta. Obrigado, querido amigo. Obrigado, Senhor de nossas almas. Obrigado, querido pastor, e que nós possamos juntos, Senhor, nesse instante, podemos falar do Teu Evangelho como um aprofundamento necessário para que toque os nossos corações e nos sintamos realmente, Senhor, como falamos, capacitados a amar como o Senhor nos amou. Que assim seja, graças a Deus. Então, companheiros, mais uma vez, aquele abraço caliente, aquele abraço fervoroso, para que nós possamos ter assim uma conversa fraterna e matar a saudade, que temos e que daqui a pouco com certeza estaremos juntos. A vacina chegou, já estamos sendo todos vacinados, daqui a pouco estaremos juntos na Casa Espírita, na congregação, nos abraçando, conversando mais uma vez. Então, coube para nós conversar com vocês acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que tem como título Sede Perfeito, Sede perfeito como meu Pai é perfeito. É Jesus nos convidando, através das múltiplas existências, de muitas encarnações, nós vamos conquistando a cada encarnação um passo na nossa evolução espiritual. Que seria de nós se nós não tivéssemos a certeza agora da imortalidade, a certeza de que somos espíritos reencarnados, estamos mais uma vez matriculados nessa escola de amor, que é o planeta Terra, para podermos aprender a amar, para podermos nos tornar espíritos melhores. Esse é o objetivo pelo qual Jesus veio até nós. Dizer para nós que somos filhos de Deus, dizer para nós que temos essas sementes gravadas em nossos corações, que esse desenvolvimento dessa semente até se tornar uma árvore frondosa, que dê frutos, é trabalho, é luta, é sacrifício, são deveres cumpridos, são abnegações que nós temos que trabalhar em cada um de nós para podermos conquistar essa experiência de perceber que somos capazes de sermos espíritos melhores. E no Sede Perfeito é exatamente isso. A doutrina espírita ela é perfectível, ela é futurista. Ela nos proporciona que em cada encarnação nós vemos a melhorar. E cada esforço que nós fazemos, cada luta que travamos com os nossos vícios, com os nossos hábitos, com os nossos achismos, nós vamos adquirindo a humildade de reconhecer
que se abrirmos os nossos corações para que Jesus possa morar, nós somos capazes realmente de amar como Ele nos amou. Então, no capítulo de hoje, nós fomos convidados para conversar com vocês sobre o item 3 desse capítulo, que fala do homem de bem. Não é isso? Toda a doutrina espírita, se nós formos pegar, o resumo dela é um convite através da caridade, através da ação do bem, através do amor posto em ação, nos capacitarmos a ver que somos espíritos bons. Não é? Nós recebemos, durante muitas encarnações, informações de que nós não éramos espíritos bons, que éramos maus, que nós tínhamos muito defeito, pintaram para a gente um inferno, que nós iríamos para lá e ficaríamos perdidos para sempre. Foi tantas informações distorcidas que até pelo impulso, né, nós gravamos isso na nossa consciência e achamos que não poderíamos ser bons. Que ser bom significa ser santo, ser perfeito, como se a natureza tivesse que dar um salto. E a natureza não dá salto, né? A lei de progresso permite que nós venhamos a cada encarnação amealhar virtudes essas que vão ficar em cada um de nós e que não a vamos perder. E cada virtude conquistada na encarnação, nós levamos para a próxima essa virtude inata dentro da nossa consciência e conseguimos dar prosseguimento a esse trabalho. Então nós vamos perceber no item de hoje todo o convite que Jesus faz para nós, para nos tornarmos um homem de bem, é possível. Nós somos capazes de amar, nós somos capazes porque a doutrina espírita facilita isso para nós, através da ação do bem. Então ele vai enumerar para nós várias atitudes que nós já podemos ter, já temos elas, já fazemos isso na casa espírita, já somos assim, só que nós ficamos muito presos, muito mais aos nossos defeitos, às nossas falhas, os nossos senão do que a virtude. E Jesus nos fala do sentimento de indulgência, que exatamente você vê o que de bom o Espírito carrega com ele. E Jesus nos trata assim, porque a caridade, segundo Jesus, não é? É a benevolência, a indulgência e o perdão. E a indulgência é o sentimento que nos eleva, que nos promove e que fala para cada um de nós que essa ação do bem, que esse movimento não precisa ser um movimento acima da nossa capacidade de fazer. O movimento mínimo que nós fizermos através da ação do bem, os espíritos vão nos proporcionar uma alegria íntima com a presença deles. Nós vamos sentir uma energia nova vindo de dentro para fora, que vai fazer com que nós sintamos entusiasmados, felizes, alegres, porque, nossa, eu sou capaz de fazer o bem. Eu achava que não era. Me colocaram tanto defeito, me apontaram tanta dificuldade que eu achava que não era capaz de fazer o bem. E assumi essa carranca de espírito mau, de espírito imperfeito, de espírito que não sou capaz, deixando essas virtudes para os anjos, para os espíritos superiores. Mas dentro do nosso grau de evolução, dentro daquilo que nós podemos fazer, nós podemos ser homens de bem. Somos capazes e já somos homens de bem. Só que nós não sabemos como agir como homem de bem. E aqui vai enumerar para nós as ações e o convite. Nós vamos ver que muitas dessas ações nós já praticamos. Que muitos desses movimentos nós já fazemos. E quando você faz um movimento de amor, faz um movimento de ação no bem, você começa a ficar motivado a continuar naquelas ações, porque, como eu falei, nós sentimos uma alegria que o mundo não nos dá. Por mais que você esteja de posse, por mais que nós tenhamos bens materiais, uma ação no bem, por mínima que for, ela nos traz uma alegria, uma felicidade incontida. A gente fala, Senhor, já não me contenho mais em mim de tanta alegria. Por que eu já não comecei a fazer isso antes? Por que eu fiquei parado? Qual foi o motivo que não me levou até essa ação? Então, esse convite é apropriado, esse convite é para todos nós, e a doutrina espírita veio exatamente facilitar, através da ciência, da certificação, que nós somos capazes, porque Jesus devolveu a nossa dignidade. Então, se nós somos espíritos dignos de amar, ninguém pode nos tirar essa dignidade de amar.
Então, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com alguns senões, nós podemos fazer o bem, somos capazes. Então, de lá, no item 3, nós vamos ler algumas lembranças que ele faz para que nós percebamos que somos capazes de fazer, e como eu falei antes, muitos de nós já fazemos isso. Ele fala assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica. E essa prática, ela é uma ação espontânea, natural. Pratica a lei de amor, de justiça e de caridade. Nós já fazemos isso. Só que nós achamos que essa lei de justiça, amor e caridade é uma coisa inalcançável, que nós não podemos fazer. Vamos refletir. Lei de justiça. Nós temos esse senso de justiça na nossa consciência. Ser justo é você ter um olhar de compaixão e de amor por aquele que comete equívoco, que comete erro. Senhor, vamos ser justos. Ele faz isso porque ele não sabe o que está fazendo, ele ignora. A justiça é isso, simplesmente é isso. Olhar para o outro e ver que ele fez aquilo porque ele ignora. Porque ser justo é exatamente perceber que a ação no equívoco, ele cometeu um crime, ele cometeu uma lesão à sociedade porque ele não sabia das consequências que isso poderia levar para ele. A partir do momento que ele é esclarecido as consequências dos seus atos, nós estamos procurando fazer justiça para que ele ou nós todos revejamos a nossa posição e começamos a sentir que a lei justa é a lei de amor que Jesus nos trouxe. Amor e caridade. O amor e a caridade, né, caminham juntos. Você não pode ser caridoso se você não ama. Primeiro você tem que amar, sentir a vontade de ser útil, depois colocar esse amor em ação. E muitos de nós fazemos isso na Casa Espírita. Quando nós aplicamos um passe, quando vamos ajudar aos companheiros que estão na rua em desalento, como fazer uma cesta básica para ajudar alguém que está precisando, tudo isso é que você sentiu, foi tocado pela dificuldade do outro e por amor você fez um movimento de caridade. Nós já fazemos isso. Podem ter certeza que nós praticamos a justiça, temos amor e fazemos a caridade. Não é impossível, todos nós somos capazes de fazer isso. Ele fala, tem fé em Deus. O que é ter fé em Deus? Ter fé em Deus, fala Emmanuel, que é você não dizer mais eu creio, mas eu sei, com toda a força do meu coração, que eu sou imortal. Eu sei que eu sou espírito reencarnado. Eu sei que eu sou sob uma lei de causa e efeito. E Deus, que é esse amor, me envolve de uma fé tão operante, uma fé que movimenta, uma fé em ação, que eu tenho fé. A minha fé me dá força, me dá coragem para poder agir no bem, para perder a timidez e sermos úteis. Isso é que é a fé. A fé que esclarece, a fé que ilumina, a fé que procura ser justo, a fé que procura amar, a fé que procura fazer esse movimento de ação. Então, nós somos espíritos de fé. Não estou falando homem de fé, falando espíritos de fé. Nós temos essa semente da fé gravada em cada um de nós. A Casa Espírita, como escola que é, vem nos ensinar a viver essa fé. Que a gente, mais uma vez eu repetir, acho que ter fé é uma coisa que... Como é que eu vou ter fé? Acreditar em quê? Não é? Por quê? Porque a questão não é de crença, a questão é de certeza, é a questão que a ciência mostra, né? Na primeira pergunta do livro dos Espíritos, que fala de Deus, Deus é quê? Deus é inteligência suprema, causa primária e primeira de todas as coisas. Então, Deus deixa de ser uma personalidade para ser uma energia fervorosa que nos sustenta. Então, ter fé, todos nós temos fé, espíritos temos fé. Viemos, reencarnamos com essa semente da fé em nossos corações. Desenvolvê-la é uma questão de ação, é uma questão de perceber como nós perdemos a nossa timidez, a nossa vergonha de dizer, eu te amo. Não é isso? Eu preciso de você, eu preciso que você me deixe te ajudar.
Nós estamos juntos nessa empreitada. E ter fé é guardar a certeza no coração de que existe uma vida espiritual, que somos espíritos imortais, estamos aqui no corpo, trabalhando essas virtudes que devemos confiar. E olha de novo, ó, tem fé no futuro. Por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Já fazemos isso. A nossa fé no futuro, a nossa certeza, né, que somos imortais, que a verdadeira vida é a vida espiritual, começamos a diminuir os nossos interesses pelos bens temporais. Não vamos deixar de tê-los de maneira relativa para poder mantermos o nosso sustento, mas não vamos ficar mais apegados, não vamos mais ficar viciados, alimentando o ego em busca de coisas materiais que não vão nos tornar espíritos felizes. Ser feliz é seguir as regras divinas. Ser feliz é seguir as leis de Deus, as leis morais. E as leis morais nos lembram que somos espíritos, e as leis morais nos lembram que os bens temporais vão ficar, nós não vamos levar. E com isso nós percebemos, já que eu não vou levar, por que eu vou ficar apegado? Então a fé no futuro faz com que nós mudemos os nossos paradigmas e venhamos mudar o nosso ponto de vista. Ele sabe, continua ele, um homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade e de amor pelo próximo, faz o bem pelo bem. O que ele está querendo dizer com isso? Nós estamos fazendo o bem agora desinteressado. Antes da doutrina espírita, nós fazemos o bem com interesse, de troca. E Jesus vem nos dizer que o amor, a ação no bem, ela tem sentimento de caridade, ela tem que estar acompanhada de desinteresse. E nós já fazemos isso. Quando nós saímos, né, do nosso lar, do nosso aconchego, ou numa noite fria e vamos na rua levar alimento para alguém, estamos abandonando um momento que deveríamos usufruir dele, mas estamos abrindo mão de usufruir desse momento, às vezes, no aconchego da família, para poder desinteressadamente ajudar o próximo. Eu não dou mais, né, como diz o Evangelho, não sabe a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Esse é o desinteresse. Já fazemos isso. Tudo isso nós fazemos. Tudo isso, se não fazemos 100%, mas nós temos essa força espiritual, somos espírito, e esse movimento é só uma questão de ação. A partir do momento que eu, espírito, domino as minhas ações e não deixo o ego mais inibir as minhas ações, eu começo a agir naturalmente no bem. E isso vai mostrando cada vez mais que eu estou desinteressado de receber recompensa pelaquilo que eu faço, né? Diz ele também, encontra satisfação nos benefícios que distribui. Percebe? Encontrar satisfação nos benefícios que distribui. É isso que eu já vou tentando falar, que agora ele fala melhor. Satisfação, alegria íntima, um poder de vibração amorosa que é indizível. Só quem experimenta sair do seu conforto, sair do seu aconchego, do seu cobertorzinho quentinho, né, e fazer algo de bom por alguém que precisa, ele vai falar que nós temos uma sensação, encontra satisfação, nós estamos sempre motivados a continuar fazendo. Nós não fazemos assim com intuito, com ímpeto de fazer agora e daqui a pouco esquecemos. Não, nós continuamos fazendo, é um trabalho de continuidade, porque nós queremos sentir aquela vibração de novo. Porque quando Jesus fala assim, quando ele fala assim, onde nós te encontramos, aonde nós não te ajudamos. Cada vez que vocês fizeram um desses pequeninos, é a mim que nós estamos fazendo. Então, se nós estamos sentindo satisfação em fazer o bem ao próprio Jesus, da figura do pequeno, da figura do carcerado, da figura daquele que está no hospital, cada vez que fizeres a um desses, é a mim que está fazendo. Então, nós vamos ter um encontro com Jesus, através dessa satisfação íntima que estamos sentindo. E ele fala também, seu primeiro ímpeto é pensar nos outros antes de pensar em si. E é verdade. Quando passamos a sentir essa satisfação, passa a ser um ímpeto, passa a ser um impulso natural,
você pensar mais no outro do que em você. Sabe por que a gente pensa mais no outro do que? Porque nós já temos. Nós somos ricos, porque temos Jesus, temos a doutrina espírita, que é consoladora, que nos agradece. E se nós somos ricos, né, essa riqueza é para ser distribuída. Essa riqueza é para você continuar a fazendo e sentir alegria e ver mais o outro do que você mesmo. Você esquece de você. Porque você já tem tudo. Quem tem Jesus, quem tem a doutrina espírita, quem tem esse esclarecimento já é rico. Somos ricos. A doutrina espírita é riqueza em nossas mãos. E nós passamos a pensar muito mais no outro do que em nós. Passamos a tirar nossa camisa para poder dar, porque eu vesti quem estava nu. E quando você vestiu quem estava nu, é a Jesus que você vestiu. O homem de bem é humano, é bom, é benevolente para com todo mundo, sem distinção de raça nem de crença. Viu? Por que nós não temos distinção de raça nem de crença? Porque sabemos que Jesus é um pastor para todas as ovelhas. Não é? Haverá um pastor para todas as ovelhas. O sentimento ecumênico de amor pelo próximo, não importa, né, a crença do companheiro, não importa a roupa que o espírito está vestindo, se é uma roupa do corpo negro, do corpo amarelo, se é uma roupa... Não interessa. Eu estou tratando de espírito para espírito. Então, não vê isso. Eu vou ajudar só quem é espírita. Eu sou católico, só ajuda quem é católico. Eu sou protestante, só ajuda... Não cabe mais para nós, porque nós sabemos que por trás daquela aparência, daquelas nomenclaturas que nós trazemos religiosas, está um espírito necessitado, como todos nós somos. Então, nós fazemos isso. Repito, tudo isso nós fazemos. A maneira, a proporção, o ímpeto de fazer são diferentes, né? Porque o espírito mais experiente, ele tem muito mais esses ímpetos naturais nele, esse instinto de amoroso nele, do que aquele que está começando. Mas para Jesus, o valor é o mesmo. O óbolo da viúva, lembram? Tem muito mais valor do que aquele que deu mais. Então, não é a quantidade do que você dá, é o sentimento que você coloca naquilo que você dá para qualquer raça. Japão, americano, é só um pano pintado de verde e amarelo, de azul e branco, de vermelho e preto, para dividir as nações. Mas hoje nós somos numa globalização, né? E esse amor também tem que ser globalizado para a gente poder respeitar as outras. E continua ele: respeita todas as convicções sinceras nos outros e não amaldiçoa aquele que não pensa como ele. A doutrina espírita é um convite para isso. Eu não conheço nenhum espírito experiente que esteja dentro da casa espírita, não é? Que não respeite a crença do próximo, as convicções dele. Não importa as convicções, importa que ele é um espírito e que nós temos que capacitá-lo a fazer o bem. Vamos dar as nossas mãos. Convido a todos nesse instante a fazer uma oração em benefício da humanidade, em benefício daqueles que partiram pela pandemia do Covid-19 e demos as mãos, ubandista, não é? Candomblecista, católico, protestante, nos unimos porque Jesus veio para todos, não veio para, respeita todas as crenças. E continua ele, não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. É verdade. Nós, espírito, trazemos, isso que nós temos que entender. Colocar isso em ação, não ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é você saber, a doutrina espírita explica isso, que se você odeia alguém, se você tem sentimento de vingança e você tem rancor de alguém, isso passa a ser um processo obsessivo entre encarnado para encarnado, que nós ficamos algemados a um sentimento tão ruim que muitas vezes levamos esse sentimento para muitas encarnações. E ficamos chumbados a esse ódio, ficamos presos uns aos outros, imantados nesse sentimento que prejudica a nossa economia espiritual como espírito. Então, quando nós começamos a compreender que isso não faz bem para mim, como espírito, eu começo a rever a minha posição em relação ao equívoco do outro. Eu passo a perceber que, em vez de eu me sentir só vítima, eu também tenho que pensar que eu sou algoz.
Se houve aquele ódio, se houve aquele rancor, se houve aquele ressentimento, eu tenho responsabilidade com isso. E a doutrina espírita nos convida a viver o papel de algoz e não de vítima. E se você se vitimiza, se você se acha vítima, você está tendo dificuldade de não ter ódio, nem querer ter vingança, nem ter rancor com ninguém. Por isso que nós somos capacitados para isso. Quando tem na reunião de atendimento aos espíritos, na reunião de desobsessão, o que acontece muito é isso. Ódios seculares, um agarrado ao outro, a ponto de até ter que nascer na mesma barriga gêmeos, né, para ver se alimentando do mesmo energia de uma mãe, nós possamos nos reconciliar. E se essa reconciliação não acontecer, nós vamos ter que nascer chipófagos, agarrados um ao outro, para poder aprender a nos perdoar. Então, a doutrina espírita, ela esclarece, ela elucida e diz para nós que nós temos todos esses comportamentos inatos em nós. Nós precisamos só ser motivados, ser incentivados a vivê-los. Olha só o que ele fala, é indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que também necessita da indulgência e se recorda dessas palavras do Cristo, que é aquele que está sem pecado que atire a primeira pedra. Não é isso? O sentimento de indulgência é isso. Quando Jesus fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, amar a si mesmo é você ver os erros que você tem, que nós temos, que eu tenho. E quando você vê que é um espírito equivocado, que também tem erro, você é indulgente com a falha do outro, porque você fala assim, se eu tivesse no lugar dele e passado pelas mesmas experiências, talvez eu tivesse falido também. Então, o sentimento de indulgência é exatamente ter esse amor de compreensão pelo equívoco do outro, porque nós também somos espíritos equivocados. E com isso, nós erguemos o outro. Nós não diminuímos ao outro ao ponto de animalizar o outro de tal forma que ele não sinta capaz de amar. Então é isso aí, ser indulgente para a fraqueza dos outros, porque sabe que também necessita da indulgência. Não é isso que Jesus fala? Se você não perdoa o seu irmão, como é que vai me pedir perdão? Não é isso? Para pedir perdão a Deus, antes eu tenho que perdoar aqui. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Reconcilia-te com teu adversário através do sentimento de indulgência enquanto estás a caminho. Somos capazes também de ser indulgentes. Não vamos mais ficar com essa timidez de dizer, quem sou eu? Né? Isso atrapalha o nosso crescimento espiritual. Não sente prazer em procurar os defeitos dos outros nem colocá-los em evidência. Olha só, quem sente prazer, isso não tem senso. Quem sente prazer em evidenciar o defeito dos outros, não é? Apontar os defeitos dos outros e colocá-lo em evidência. Evidenciar o defeito do outro. Sabe por quê que nós não fazemos isso? A doutrina espírita também ensina. Porque quando você aponta o defeito de alguém, antes ele está em você. Você está dizendo para você mesmo, aquele defeito que ele tem é o meu, porque você só consegue identificar o defeito do outro quando você tem ele dentro de você. Ninguém consegue identificar alguma coisa que não tem em si. E aí nós vamos perceber que nós estamos dizendo para todo mundo, aquela pessoa fez aquilo, aí estamos dizendo para a pessoa, eu também faço. Só que eu prefiro me esconder evidenciando o defeito dele. Então, só aponta defeito do outro quando você tem aquele defeito em você. Aí a doutrina espírita vai te ensinar a você não fazer isso, porque você está dizendo para todo mundo que você é aquilo que você está apontando no outro. E você vai se corrigindo. A doutrina espírita veio exatamente para corrigir, para elucidar. Isso aqui nós somos capazes de fazer a partir do momento que sabemos que se fizermos isso, nós estamos apontando o nosso próprio defeito para a sociedade. Aí nós vamos parar, vamos pensar muito antes de apontar defeito de alguém e evidenciá-lo. Porque nós vamos dizer que nós estamos evidenciando esse defeito dos companheiros. Não é isso? Então, nós vamos continuar. E outras colocações que ele faz, muito interessante. Estuda as suas próprias imperfeições. Ele estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-lo. Aí sim, nós vamos passar a nos amar de tal forma
que vou começar, em vez de ficar preocupado com a imperfeição do outro, vou começar a combater as minhas imperfeições. Eu tenho tanta coisa para trabalhar, como é que eu posso ficar preocupado com a imperfeição de alguém? Então eu vou passar agora a trabalhar as minhas imperfeições. Trabalhando as minhas imperfeições, eu tenho um terreno imenso a trabalhar dentro do meu coração. Trabalha a própria imperfeição. Não procura fazer valer seu espírito nem seus talentos à custa dos outros. Não se envaidece da sua fortuna nem das suas vantagens pessoais. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Olha só. Tudo isso, a gente fala assim, mas meu Deus, como é difícil ser homem de bem. Difícil porque nós não lutamos, nós não perseveramos para poder ter essa atitude. É como eu falei, a partir do momento que você dá o primeiro passo de atitude corajosa, aquilo vai passar a ser uma coisa natural. Porque isso nós somos, só que nós não sabemos. Isso nós somos capacitados para fazer, só que nós não sabemos. Né? O homem de bem, enfim, respeita todos os seus semelhantes. Todos os direitos que a lei da natureza lhe concede, como desejaria que fosse respeitado. Vou repetir. O homem de bem, enfim, respeita os seus semelhantes. Se nós não amamos, vamos respeitar a diferença, vamos respeitar os seus semelhantes, todos os direitos que a lei da natureza... Sabe o que quer dizer isso? A natureza não dá salto, cada um de nós estamos num grau de evolução diferente. Nós não podemos exigir de um espírito inexperiente que está começando uma encarnação agora, que é da lei natural que ele se comporte daquela maneira feroz, daquela maneira agressiva, daquela maneira que parece para nós que é uma coisa absurda, mas dentro da lei natural, dentro do seu grau de evolução, se comportar daquela maneira é dele. Mas ele vai chegar um dia mais um pouco na frente. E se você não respeita isso, se você não entende isso, você não está amando, você não está sendo indulgente. Então vamos repetir que isso é importante. Ó. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos da lei natural, que a lei da natureza lhe concede, como desejaria que lhe fosse respeitado. Eu não posso exigir de um espírito recém-encarnado, que está começando a encarnação agora, saiu do reino animal para o reino nominal, que ame como Jesus amou. Mas ele traz inato nele esse amor que precisa ser despertado. Porque a natureza dele, a forma de amar dele ainda é egóica. A forma de amar dele é só as pessoas que estão do lado dele, as pessoas recolher só para ele, para as pessoas que estão do lado dele. Quando ele ficou mais experiente e sentir a alegria de doar, a alegria de ser útil, essa felicidade íntima que nós sentimos quando nós ajudamos ao próximo, ele vai passar a fazer também. Então esse respeito é importante. Estamos na casa espírita e muitos de nós estamos em grau de evolução diferente, estamos em estágios de momento diferente e nós não podemos colocar valores absolutos. Os valores são relativos ao nosso grau de evolução. Então nós vamos perceber, nesse capítulo do Homem de Bem, que todos nós somos homens de bem, independente da religião, ou da crença, ou da filosofia que você participa. Só não sabemos. E a doutrina espírita e Jesus veio nos lembrar que nós somos capazes de amar. E nós vamos ser reconhecidos pelo esforço que nós fazemos para isso. Tanto é que no último parágrafo, para fechamento do nosso estudo, fala assim: o que acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Viu? O nosso grau de natureza permite que nós façamos isso. Mas a partir do momento que vamos evoluir, podemos fazer mais. Mas no nosso grau de evolução, vamos repetir, por favor. O homem de bem, enfim, respeita o seu semelhante todos os direitos da lei e da natureza. Dentro do nosso grau de evolução, tudo isso que foi falado aqui no Evangelho, nós somos capazes de fazer. Mas, mesmo fazendo isso, dentro do nosso grau de evolução, dentro do estágio evolutivo que nós estamos, ainda tem muita coisa para fazer. Claro, nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo, na proporção que vamos melhorando, vamos cada vez mais adquirindo mais virtudes, nos capacitando mais a amar. Isso que Jesus veio nos ensinar. Mas que ainda não são todas as qualidades.
que distingue o homem de bem. Mas, olha só o que ele fala, mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas está no caminho que conduz a todas as outras. Mesmo, olha só a indulgência dos espíritos, mesmo que nós não consigamos ser 100% todas essas ações que nós enumeramos ali atrás, mas o esforço de chegar a 60%, a 50%, a 70%, a 40%, esse esforço vai nos levar a continuar motivado para procurar melhorar quando sairmos do corpo. Vamos chegar na parte espiritual e vamos nos capacitar novamente com essas virtudes já inatas em nós para termos atitudes melhores, cada vez que vamos encarnando, vamos melhorando. Então, tudo isso que foi falado, né, por Kardec, que essa é uma mensagem de Kardec, para que nós possamos entender que ninguém tem o direito de nos tirar essa capacidade de amar e de sermos homens de bem. Jesus nos deu essa capacidade. E a moral dele é exatamente nos ensinar a amar. E quando alguém diz para você que você não tem moral, está dizendo para você que você não é capaz de amar. E é mentira. Porque Jesus nos deu essa capacidade de amar. E a nossa moral é essa. A nossa força de amar, a nossa força de sermos de espíritos melhores, a nossa força de saber que estamos crescendo, que estamos evoluindo através dessa lei de amor. E se ele me deu essa capacidade de amar, se ele me devolveu essa dignidade de ser espírito bom, de ser alma boa, espírito que procura ajudar, e eu sinto essa alegria, essa satisfação íntima, e continuo lutando, me esforçando para isso, é porque agora eu sei que eu sou filho de Deus e que eu sou amor e que eu preciso amar. É uma necessidade. Como nós temos necessidade de comer um pão, de nos alimentarmos do corpo, o amor é o alimento espiritual. E por isso que ele falou, vida. Eu vim para dar vida, vida em abundância, vida verdadeira, de que aquela que nós temos mesmo no corpo, viver esse amor em espírito e verdade. Porque a verdade nos liberta, a verdade faz com que nós venhamos a crescer. Então, companheiros, vamos deixar de ser tímidos, vamos ser corajosos e olhar no espelho e falar, eu estou me esforçando para me tornar um homem de bem. E os amigos espirituais, os espíritos que estão ao nosso lado, nos ajudando, nos intuindo, o anjo de guarda, o espírito protetor, vai praticamente nos carregar no colo para nos ajudar a continuar nos motivando. E quando nós temos ação no bem, vamos nos abraçar, vamos fazer uma festa imensa, e nós vamos sentir alegria através da mediunidade intuitiva que eles estão no nosso lado nos ajudando. Então, não tem mais como a gente postergar essa ação. Não importa o que você faz. Desculpa, não importa a quantidade de alimento que você dá, a quantidade de bens materiais que você dá. Importa a qualidade do sentimento que você impregna naquela ação. É isso que vai valer. Portanto, companheiros, somos espíritos espíritas. Temos a doutrina do amor do nosso lado. Temos todas as ferramentas para sentir essa alegria e que a congregação espírita cristã possa ser um templo de amor e uma escola de almas, não uma casa religiosa, não uma religião somente, mas a ciência que nos ensina, que nos capacita a amar como Jesus nos amou. Muita paz no coração de todos vocês, que Jesus abençoe muito a todos, que possamos fazer a nossa prece final, para que todos que partiram, esses 500 mil, 500 e tantos mil companheiros que saíram do corpo através do Covid, que eles possam ser recebidos na parte espiritual. Nós lembramos do livro Nosso Lado, do André Luiz, que a guerra, a Segunda Guerra Mundial, cada um que chegava fora do corpo através daquela situação de violência era amparado no mundo. E agora nós estamos numa guerra contra esse vírus invisível, numa guerra, e muitos de nós estamos perdendo a vida material, mas vamos chegar na parte espiritual como verdadeiros soldados que lutaram para não pegar o Covid, que lutaram para que isso não pudesse acontecer. E nós vamos fazer a nossa prece final falando assim, querido Mestre Senhor, que nesse instante, Senhor, nós possamos ser muito gratos por essa oportunidade de estarmos juntos.
Obrigado, Senhor, porque sabemos que somos capazes de ser bons. Obrigado, Senhor, por tirar esse estigma de cada um de nós, que somos espírito perdidos, que somos ovelhas desgarradas. Agora somos sendo trazidos, Senhor, como ovelha perdida que éramos, para o seu regaço de amor. O grande pastor. Que seu cajado de luz, Senhor, ilumine nossos corações. Que seu cajado de luz, Senhor, nos favoreça, para que quando entrarmos na casa espírita, podemos ter a condição real, Senhor, assim como nos capacitou de amar, nós possamos criar na casa espírita um templo de amor que ajuda, que se envolve, que trabalha em benefício do próximo. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, envolve-nos a todos na sua santa e na sua doce paz. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.